Família, fiquem atentos na playlist do canal, pois sempre que lançar novos episódios dos animes que eu estiver fazendo recap, eu vou colocá-los e organizá-los todos na playlist. Então deixe seu like e sua inscrição e bora para o vídeo. O anime começa mostrando uma garota de cabelos brancos extremamente linda, e todos param para ver sua beleza. Seu nome é Kujo, ela é russa, tem as melhores notas da escola e é excelente nos esportes, e a partir desse ano ela será a tesoureira do conselho estudantil. Logo depois chega um maluco chato abordando ela, seu nome é Ando, do 2º ano. Ele diz que queria conhecer ela e chama a garota para almoçar juntos, porém a garota nega, dizendo que não tem um pingo de interesse nele. O babaca fica abalado e antes dela se retirar, diz que o colar que ele está usando é contra as regras da escola. E todos ficam sem acreditar que ela deu um fora no cara mais cobiçado da escola. Ela chega até a sala de aula, e ao lado de sua mesa, está o nosso protagonista Kuzi tirando um cochilo. Ela dá bom dia a ele, mas ele não escuta, então ela mete o pé na cadeira dele, perguntando se ele ficou vendo anime até tarde novamente. O prota concorda. E ela fala que não vale a pena sacrificar seu sono para assistir animes e depois ficar sonolento na escola. E então eles passam um bom tempo conversando sobre a paixão do protagonista por animes. Enquanto ele bocejava, ela falou algo em russo para ele. Milashka. O prota com uma cara de deboche pergunta o que ela disse. A garota apenas diz que chamou ele de patético. Logo depois o prota esquece o seu livro e pede para se sentar com ela, a russa acaba aceitando. A aula começa e o Kuzi está caindo de sono, a garota mete o lápis nele, fazendo o cara passar vergonha. Quando ele se senta, a garota sorri novamente e fala algo em russo para ele. Milashka. O prota surpreso, pergunta novamente o que ela disse, e ela toda alegre e fofa, diz que apenas o chamou de idiota. Porém a gente descobre que o prota estava entendendo tudo, pois ele sabe um pouco de russo, e na verdade ela estava chamando ele de fofo. Ela novamente fala em russo e diz, você está todo vermelho, parece um bebê. Ai, покраснел, прям как ребенок. E novamente o prota entende, porém finge que não entendeu. Posteriormente o prota se lembra de como ele aprendeu russo. Quando ele era criança, ele brincava muito com uma garota russa que morava perto da casa de seu avô, e ele aprendeu naturalmente e até hoje consegue entender um pouco de russo. E ele se lamenta por não esperar que isso iria se tornar essa situação bizarra que ele se encontra, onde essa garota russa linda que senta ao seu lado fica bajulando ele em russo pensando que ele não entende. O prota imagina que se ele contasse a verdade para ela, a garota iria acabar desmaiando de vergonha. Momentos depois, o prota está mexendo no celular, e ela reclama com ele dizendo que só pode fazer isso na escola em momentos de emergência, mas ele disse que esse é um momento de emergência, pois a promoção do seu jogo vai acabar em 10 minutos. Então ela confisca seu celular e vê que a personagem que ele conseguiu no jogo é parecida com ela, e o prota diz que acha essa personagem bastante bonita. Então ela devolve o seu celular, e fala em russo novamente, dizendo, eu também tenho cabelo prateado, seu traidor. А у меня что? Не серебристые волосы? Изменник. O prota morrendo de vergonha pergunta o que foi isso. E ela fala que chamou ele de viciado em jogos. E para fingir, ele diz que essas palavras são ofensivas e que não pode chamar alguém de viciado, sendo que ele joga o jogo sem gastar nada, e fala que os verdadeiros viciados são os que botam dinheiro no jogo. Em uma cena posteriormente, o prota está no refeitório com seus amigos conversando sobre mulheres, e logo depois chega a garota russa e suas duas amigas, a Maria e a Yuki. Os amigos do prota conversam dizendo que a Maria rejeita todo mundo alegando ter namorado, e ficam com inveja do Kuzi porque ele é amigo da russa. Eles ressaltam que a garota não fala com mais ninguém além do prota. E comentam que das três, a Yuki é a mais amigável. Logo depois, ele mais a Yuki acaba trocando olhares, ela vai até ele e pergunta se pode se sentar e obviamente eles aceitam. Eles passam um tempo conversando sobre comida, e como o prota mais a Yuki parecia muito próximos, a garota russa fica com ciúmes e pergunta se eles são amigos. Ela então responde que conhece ele desde criança e estudaram juntos desde a pré-escola até agora. Depois de um tempo, os dois gados terminam de comer,
e se retira, dizendo que elas são muito bonitas para eles ficarem perto. A Yuki se aproxima do Masashika e pergunta se ele quer entrar no conselho estudantil, mas ele não está interessado. Ela conta que ele tem experiência como vice-presidente, pois no fundamental ela era presidente e ele era o vice. A Yuki fala para a russa que ele é capaz de fazer muitas coisas, e que a russa apenas não o conhece direito. A Kujo fala em russo, e diz, até eu sei disso. Depois do refeitório, nos corredores da escola, a russa diz a ele que está surpresa por ele ter amigas, mas ele diz que já tinha uma amiga, ela. Ela se retira dizendo que tem coisas para resolver do conselho, porém ela tá mega feliz com o que ele disse. A cena muda e é mostrado a época em que o prota era criança e brincava com sua amiga russa. Os dois sempre conversavam em russo e apreciavam o pôr do sol, e quando estavam indo embora, ela dá um beijo em sua bochecha. O prota acorda e diz que estudou loucamente russo apenas para falar com ela, porém não consegue nem lembrar o nome da garota. Na escola, o prota chega bem cedo, pois ele era o responsável em arrumar a sala naquele dia. Ele então arruma tudo, e logo depois a garota russa já chega pirraçando ele, dizendo que ele não tem o costume de acordar cedo. O prota percebe que sua meia calça está suja, e ele pergunta o que houve. Ela responde que um caminhão passou na água e espirrou nela, porém ela trouxe um outro par de meias. Ela pergunta se ele realmente não tem interesse em entrar no conselho estudantil. Ele responde que realmente não tem. A russa começa a tirar sua meia calça suja, e o prota fica todo envergonhado. Ela percebe e dá um sorrisinho pedindo a ele para pegar sua outra meia calça no armário. O prota vai e pega a meia calça. Ela então pede para ele colocar. O cara fica maluco, e ela responde que é apenas uma recompensa por ele ter ido buscar. Ele confirma que é uma recompensa para ele botar a meia calça nela. E do nada ela fala em russo que também é uma recompensa para ela. O prota pensa um pouco do porquê ela fica falando essas coisas em russo para ele. O cara é muito lerdão, kkk. Ela pergunta no que ele está pensando. Ele diz apenas que queria saber o que ela acabou de dizer. Ela responde que apenas o chamou de covarde. O prota, bravo por ela chamar de covarde, já começa a botar a sua meia calça deixando ela toda envergonhada. Porém a situação sai um pouquinho fora do controle e ela desce o chute nele, e sai de fininho. Cenas depois, o clima tá estranho entre eles, e ele vai até ela pedir desculpa, mas ela fala novamente em russo, dizendo, seu tarado de pernas. Os dois se desculpam, e ela fica preocupada em ter machucado ele. O prota todo cabaço responde que não precisava se preocupar, que ele deveria era agradecer pela visão que teve. Ela entendeu o que ele quis dizer, e deu um soco nele, e começa a xingá-lo em russo. Ela sai correndo e o prota vai atrás dela. Eles correm pela escola inteira, até cansarem. O prota então dá uma bebida que ela gosta em troca do seu perdão. Ela aceita. E do nada a garota fala em russo perguntando se ele quer um gole. O prota já fica pirado em pensar em dar um beijo indireto nela. Mas como sempre ele amarelou, e apenas pergunta o que ela disse, e ela responde que é bom tomar algo doce depois de se exercitar. E depois que ela termina, começa a rir, e diz novamente em russo que ele realmente não entende nada que ela fala. Deixando o prota muito bravo pois ele consegue entender tudo. Momentos depois, o prota vai até a Yuki pois ela tinha chamado ele, e lá eles encontram a russa, que já fica com ciúmes pelos dois estarem sozinhos e pedindo desculpas por atrapalhar. A Yuki tinha chamado ele para ajudar na organização do depósito. Ela pede para ele pegar uns jogos de tabuleiro e os dois ficam conversando sobre o assunto, mas a russa novamente com ciúmes pede para eles pararem de conversar e ir trabalhar, e fala em russo, eu também quero atenção, e continua dizendo a mesma coisa várias vezes, deixando o prota todo desconcertado e pensando em como ela consegue dizer essas coisas sem ter vergonha, já ela pensando em como está se jogando nele e ele não tem ideia, e eles continuam naquela situação por mais alguns minutos. Mais tarde as garotas agradecem ele pela ajuda, e chega o presidente do conselho estudantil chamado Kianzaki. Ele se apresenta ao prota dizendo que já ouviu falar nele e como é talentoso. Quando o prota estava indo embora, o presidente diz que precisava agradecer ele pela ajuda e diz que vai pagar sua janta. Como ele não estava querendo aceitar, a Yuki tenta convencer ele dizendo que quando ele chegar em casa provavelmente não vai ter seu jantar pronto, até porque ela é sua amiga de infância e sabe disso. O presidente então chama geral para ir jantar com eles. Eles vão até um restaurante popular,
e a Yuki fica elogiando o prota dizendo que ele é muito bom para resolver coisas. O presidente, impressionado, pergunta se ele não quer entrar pro conselho, mas como a gente já sabe, o prota recusa. Eles ficam insistindo dizendo que seria muito bom para o seu futuro. A gente descobre que tanto a Yuki quanto a russa têm chances de assumir a presidência do conselho. O prota fica surpreso que no próximo ano as duas vão concorrer uma contra a outra. Depois do restaurante eles se separam, e como a casa do prota mais a da russa fica pelo mesmo lado, eles vão juntos. Enquanto vão juntos eles conversam sobre o assunto dela concorrer contra a Yuki pela presidência. E logo eles chegam à rua da casa da russa. Assim os dois se separam. Quando ele chega em sua casa, percebe que sua irmã está lá. Ela está lendo mangás no sofá. E a gente tem uma surpresa. Na verdade, sua irmã é a Yuki. Esse tempo todo ela fingia ser amiga de infância dele na escola. Porém ela diz que amigo de infância e irmã são a mesma coisa. A mina tá viajando na maionese. Ela é completamente diferente da aparência de certinha que ela tenta manter na escola. Em sua casa ela tem uma personalidade completamente diferente e é viciada em mangás. E de fato ela é irmã de sangue dele. No outro dia, Yuki acorda ele desejando bom dia de uma forma bem diferente. O prota todo desconcertado pede para ela se retirar, porém a garota é muito doidinha, diferente da escola kkk. Ela chega a perguntar se o Brasil acordou, se é que me entende. Os dois vão juntos ao cinema e depois vão fazer compras. Enquanto eles conversam, os dois irmãos percebem que a russa estava espiando eles, com a Yuki dizendo que percebeu muito antes que ele. E quando o prota menos esperava, sua irmã vai até a área, deixando ela com muita vergonha, e começa a fingir que foi apenas uma coincidência em encontrar os dois, mas eles sabem que é mentira. Como a russa ainda não almoçou, a Yuki chama ela para ir almoçar em um restaurante que o protagonista gosta, porém ele fica preocupado e pede para levar ela em outro, pois aparentemente tem algum problema com aquele restaurante. A russa fica curiosa para saber o que é, e a irmã explica que é um restaurante que serve coisas picantes. O prota ressalta que não é apenas picante, é super picante. Chegando lá, a garota já se assusta só na entrada, e começa a ficar preocupada. O prota pede para ela desistir, mas ela recusa. Dentro do restaurante, a Alia fica indecisa sem saber o que pedir. A Yuki tenta ajudar, mas só deixa ela com mais medo dos pratos. E no final os três decidem escolher o prato mais básico do local. A russa comenta que Yuki está vestida de maneira bem masculina. Ela diz que como está de folga, quis mudar um pouco o visual. E logo depois diz que estava na cama junto do Kuzi esta manhã. A russa já fica brava e o prota maluco. Ela continua dizendo que como ela queria usar algo diferente, pediu emprestado sua camisa. Alia pergunta a ele qual o significado disso. O prota tenta explicar, mas deixa tudo mais estranho. Logo depois a comida chega, e a russa com muito medo começa a comer, e quase vai de vasco com de tão picante que estava, porém ela finge que está tudo bem. Os dois irmãos, que já estão acostumados, adoram a comida. A Alia começa a falar em russo, que estava muito picante e que não aguentava mais, e o prota fingindo não ouvir nada. E quando eles perguntavam se estava tudo bem, ela respondia que sim. Então a Yuki diz que já que ela está gostando, que poderia acrescentar mais pimenta à comida, pois iria ficar mais saborosa. O prota percebe que ela está fazendo isso de propósito e a russa aceita colocar mais pimenta, então ela coloca e come, e depois disso dá um grito onde todos ouvem. Momentos depois, o prota e ela estão em um parque, pois depois daquilo sua irmã fugiu dizendo que ia fazer compras. Kuzo tem a ideia de comprar sorvete, e os dois começam a comer para tirar o sabor de picante da boca. O prota tenta entender o porquê dela querer ser a presidente do conselho estudantil. Ela responde que deseja almejar o mais alto, por isso quer tentar, e como ela não tem um companheiro de chapa, o prota explica que para concorrer à presidência precisa ser em dupla. Ela diz que vai encontrar alguém qualquer para ser sua dupla, e logo depois fala em russo, que se ao menos ele pudesse ser sua dupla seria perfeito. O prota, depois de ouvir aquilo, se lembra da época que ele era do conselho, onde tinha uma garota chorando. De volta ao presente, a russa chama o prota para ajudar ela a comprar roupas. O prota percebe que ela não tem amigos com quem ir comprar roupas, por isso não entende que isso é algo que faça com alguém mais íntimo, então ele acaba aceitando. Na loja ela fica com raiva achando que ele está a subestimando, então decide surpreender ele com seu desfile de moda. Ela se arruma, e depois de pronta fica com medo que ele não tenha nenhuma reação, porém logo abre as cortinas. O prota diz que ela está ótima e a elogia bastante, deixando ela surpresa, e morrendo de vergonha.
Depois de se acalmar, ela lembra das roupas masculinas da Yuki, e resolve escolher uma parecida. O prota continua elogiando, e depois disso vira um ciclo infinito com ela. Experimentando várias roupas e ele a elogiando, e por fim quando ela ia mostrar sua última roupa, ela tem uma surpresa, a Yuki também estava lá, deixando a coitadinha querendo desaparecer. Quando estavam indo embora de trem, a russa ainda não tinha superado o que passou anteriormente, e estava com uma cara muito engraçada, e logo percebe que os dois desceram na mesma estação ficando sem entender o porquê disso. Chegamos a mais um final de vídeo. Quando lançar os próximos episódios eu faço novos recaps desse anime para vocês, então se você não quer perder nada, já se inscreva para ficar ligado. Um grande abraço do seu amigo Yu e até a próxima.